Oi, meus queridos, minhas queridas. Meu nome é Ricardo Feltrin, sou jornalista há quase 34 anos, sou um jornalista da velha guarda, ou da vintage guarda. Bom, vamos lá direto, não vou ficar enrolando aqui, nem fico pedindo para você se inscrever no canal, deixar seu like, se tornar membro, porque membro tem conteúdos exclusivos, de vez em quando temos lives exclusivas também, não vou pedir nada disso. Muita gente está pedindo, perguntando se eu não ia falar da USAID. Bom, assim como todos vocês, sem exceção, eu também nunca tinha ouvido falar dessa entidade. E, para não falar besteira, eu passei os últimos dias, desde que surgiu, estudando o assunto, lendo muito, assistindo outros vídeos, para não vir aqui falar besteira. Então, em vez de ser uma pessoa caça-clique, né, porque todo mundo que está escrevendo sobre esse assunto está ganhando um monte de clique, eu prefiro trazer alguma coisa com um pouco mais de base, mesmo assim correndo o risco de escrever, de falar alguma coisa errada. Mas pelo menos eu vou trazer um pouco de informação que você, mesmo a senhora, a vovó, vai conseguir entender um pouco mais, né? Vou fazer uso aqui dos anos que eu fui professor ali de criança, de quinta série, sexta série, colegial, como caráter excepcional, tá? Eu nem acabei tirando diploma, eu dava aula em favela. Então, eu estudei e li bastante sobre isso, porque veja bem, o Trump já teve 4 anos, né, e ninguém tinha ouvido falar disso antes, nem no governo Bush, nem no governo Obama, ninguém nunca tinha ouvido falar, nem no governo Reagan. E vejam, é uma coisa que existe desde 1961. Então vamos lá, vou começar contando para vocês a historinha, devagar, e depois qualquer coisa a gente vai repondo aqui. Eu preciso fazer um outro vídeo depois contando a minha análise de como a imprensa brasileira, especialmente a dona TV Globo, está fazendo a cobertura desse escândalo, porque é um escândalo que ficou adormecido aí por décadas. Então vamos lá. A USAID, gente, ela primeiro a gente tem que pensar, ela não é uma ONG, ela não é um Médicos Sem Fronteiras, ela não é um Greenpeace, entenderam? Ela é como se fosse um órgão do Ministério das Relações Exteriores, ou se fosse uma secretaria ligada ao Ministério das Relações Exteriores, entenderam? Ela tem força de um ministério. Então é importante saber, porque ela tem um orçamento próprio. Ela foi criada pelo presidente John Fitzgerald Kennedy no dia 6 de novembro de 1961. É exatamente essa foto no momento que ele cria. A gente tem que lembrar, ela foi criada como um órgão do governo americano destinado, antes de ajudar outros países, de levar comida para os famintos, né, de levar dinheiro para povos miseráveis, principalmente com um objetivo político: não deixar que a União Soviética trouxesse e atraísse mais países para o seu ninho. Vocês têm que lembrar que 1961 é a escalada da Guerra Fria. Vamos lembrar que exatamente um ano depois, pouco mais de um ano depois, vai acontecer a crise dos mísseis em Cuba, quando a União Soviética coloca mísseis nucleares em Cuba. Exatamente 2 anos e mais ou menos 18 dias depois, o presidente Kennedy vai tomar 2 tiros na cabeça. Então vejam, o braço do governo, chamado USAID, aid significa ajuda, né? Lembra do Live Aid, aquele concerto para ajudar o mundo? Ela é criada com uma finalidade política, mas sob o verniz de ajudar os povos. Então ela vai lá para a Macedônia, ela vai na África, vai na Ásia. Então é uma forma dos Estados Unidos entrar nesses países
com a boa intenção de ajudar, mas tem a finalidade política de atraí-los para os Estados Unidos e afastá-los da União Soviética. Olha como estava dividido naquele tempo, né? Tudo que é vermelhinho é russo e tudo que é azul é americano. Então vejam, os Estados Unidos estava tendo um trabalho enorme ali. Entenderam? Então vamos lá. Então eles vão para a África, então o USAID começa com esse trabalho. E esse trabalho vai sendo feito ao longo do tempo, ao longo das décadas, aí a gente nem ouve falar mais da USAID, certo? Eu adoro falar certo. O que vocês respondem? Certo. Bom, vamos lá. Quando chega o governo Obama, que é um governo bastante de esquerda, uma esquerda até certo ponto moderada, a gente pode dizer, né? Quando chega esse governo, a USAID começa a ser aparelhada. É o velho método da esquerda que a gente tem aqui no Brasil, né? Só nos últimos meses aí foram criados pelo governo Lula, fora os cargos que já existem, né, nos últimos 2 anos, fora os cargos de confiança que já existem, o governo Lula criou praticamente 15.670 cargos de confiança para botar patota, são 38 ministérios. Esses ministérios não têm só os cargos DAS, tem cargo DAS, né, além das pessoas que são concursadas, está metendo a patota ali, né, mais a TV, mais não sei aonde, mais os carguinhos, por exemplo, Ministério da Cultura enfiando, escritório em cada estado, em cada capital. Então precisa de gente, né. Eles vão criando cargo para patota. Então esse é um método da esquerda. Ah, mas a direita tem, a gente viu como enfiaram militar em tudo quanto é lugar também. Mas a esquerda gosta muito, muito, né, de teta, vamos dizer assim. Quando Obama entra, eles começam a aparelhar isso de uma certa forma mais exagerada, porque, começa a crescer a história, do movimento woke. Com o Obama começa a despontar cada vez mais o movimento woke. E esse movimento vai realmente disparar com o senhor Biden. O Biden, e aí eu vou falar para vocês uma coisa que eu sempre me perguntei, eu sempre pensei assim: "Caramba, né, por que que os democratas, apoiaram, insistiram em uma candidatura de um cara tão", eu estou falando com lugar de fala, porque eu sou o Joe Biden do jornalismo, tá bom? Só que eu ainda estou conseguindo, tirando umas falhas, né, uns brancos, mas ainda está dando. Por que que os democratas apoiaram tanto um cara tão debilitado física e mentalmente, né? Porque eles começaram a aparelhar a USAID daquele movimento político, né, que era primeiro político para não deixar atrair esses países deixarem ser atraídos pela União Soviética, mas continuaram fazendo o trabalho certinho ali, de alimentar, de levar, sei lá, ajudar os hutus, né, que foram massacrados ali onde é hoje o Congo. Aliás, o Congo de novo com 400.000 refugiados, hoje o Sudão com 10 milhões de pessoas tiradas fora de casa, Burkina Faso, Mali. Então eles sempre acabaram ajudando um pouco, né, essas pessoas. Só que foi se desvirtuando esse trabalho, a partir do Obama, e começou a agir o USA, desse braço do governo, como uma entidade política do movimento woke, que é o movimento que a gente chama da lacração. Então, com um Biden fraco, com um presidente fraco, absolutamente fraco, eles tomaram conta desse movimento e passaram a usar. Olha no que, por exemplo, gastaram nesse último ano aqui, 1,5 milhão para criar, seminários, né, para promover
a diversidade, equidade e inclusão, esse movimento woke que está acabando no mundo inteiro, como eu fiz hoje um outro vídeo, acabou agora na Disney, oremos, né? Na Sérvia. $70 mil para financiar um musical sobre DEI também, né? Na Irlanda. $47 mil para financiar uma ópera transgênero na Colômbia. $32 mil para financiar uma história em quadrinhos transgênero no Peru. Eu não estou falando que não possa ajudar os Estados Unidos queira colaborar com isso. Só fazer isso de uma maneira clara em outro lugar, não na USAID. Ela não foi feita para isso. Ela foi feita para ajudar países em dificuldade e não promover uma agenda de extrema esquerda nesses países. Porque, queira ou não, essa é a agenda woke de extrema esquerda. É aquela coisa que eu falo. Por que uma criança ali no primeiro grau, no primário que eu falo, antes de ser educada, antes de ter aula de história, de geografia, de ciências, de artes, de música, por que ela tem que ser educada primeiro sobre sexualidade? Eu não vejo sentido. Uma criança de 6, 7, 8 anos, por que ela não tem que aprender primeiro a escrever, ler corretamente gramática? Por que a sexualidade tem que ser a prioridade disso? Certo? E daí que acontece? Quando o Elon Musk entra aí junto ao Donald Trump, ele descobre que tudo isso, esse dinheiro da USAID está sendo usado. E nesse ano aqui, a verba dela é de $46 bilhões que estão sendo usados em outra coisa que não levar alimento, que não levar ajuda humanitária. Uma parte, sim, está sendo usado. E agora estão falando assim, não, vai tirar, todo mundo vai ficar na miséria. Ontem, o Financial Times, por exemplo, fez uma matéria patética, um título patético, que era Fim da USAID ameaça o jornalismo independente. Gente, é de dar risada um título desse. Ele é um contrassenso, um paradoxo, um contrassenso. Porque você falar que o fim de uma entidade que dá dinheiro para jornalista ameaça o jornalismo independente é exatamente o contrário de tudo que é o jornalismo independente. Então, parece que o desespero é tão grande que eles não têm mais medo nem de fazer papel ridículo. Depois a gente vai falar sobre o que a Globo está fazendo nessa cobertura do caso. Ela está omitindo absolutamente tudo sobre o escândalo, mas, por exemplo, depois eu falo, vai. Isso aí é muito mais interessante. Então, tem questões polêmicas nisso tudo? Tem. Se o Trump fechar o negócio, falou que tem 10 mil funcionários no negócio, gente. Então, obviamente, dá para perceber que virou uma grande boquinha, um grande cabide de emprego. Deixa eu falar mais uma coisa aqui. Eu quero colocar o vídeo da Madeleine, essa querida, amada aqui. Eu vou falar para você o seguinte: eu não tenho nada a favor do MBL, eu não tenho nada a favor do Deltan Dallagnol, mas, por exemplo, foi só começar isso aqui, a história da USAID, para vocês verem como começam a soltar fake news. Vocês vejam, direita, esquerda, usam fake news para destruir uns aos outros, né? Não tem outro jeito, parece, de fazer política, a não ser destruírem uns aos outros, né? Então, vamos ver primeiro como já usaram a questão da USAID, por exemplo, no caso do Dallagnol. Repito, não tenho nenhuma simpatia, só quero mostrar, porque assim, como eu sou independente, é legal mostrar exemplos de como na política brasileira ela é autofágica, né? Ela é canibal, ela destrói a si mesma com argumentos. As pessoas perdem tempo em fazer fake news para destruir os outros. Em vez de fazer, né, estudar uma política, criar um plano de governo, prefere destruir os outros e passar horas criando, montando uma página fake só para prejudicar os outros. Vamos ver a minha queridíssima, por sinal. Aliás, estou com saudade de fazer já uma live com ela, né? Tá fazendo falta já. Vamos ver. Enganaram as pessoas.
Eita, Deltan, você tava coladinho na USAID, hein? Aviso à imprensa, Transparência Internacional e USAID sediarão mesa redonda com agentes de mudança anticorrupção. Presta atenção aqui nessa data, 21 de setembro de 2021, tá? Você sabe que eu sempre fui um agente anticorrupção. Será que eu tava então aí nessa mesa com a TI, com a USAID, em setembro de 2021, como eles estão me acusando aqui? Falaram que o Dallagnol estava aí, que ele tinha participado dessa mesa com a USAID. Vamos lá. Bom, pra quem olha esse post aí do Renato, acha que sim, né? Só faz sentido, ele só ia estar acusando aí se fosse verdade, né? Mas olha só como a mentira tem perna curta. Esse aviso à imprensa ele não é da Transparência Internacional Brasil, não. É da Transparência Internacional Global, falando de um evento que sequer aconteceu no Brasil, do qual eu não participei, e sequer sabia da existência até me acusarem hoje disso. Tudo pra dizer que eu tenho ligações com a USAID, ou que eu recebi dinheiro deles. Que é a prova. Tá aqui, ó, porque eu fui procurador por 18 anos e eu só trabalho com provas, ao contrário desse pessoal liviano e irresponsável que vive de criar e de espalhar fofocas, boatos, mentiras e atacar os outros. Dá uma olhadinha aqui, ó. A matéria aqui, agora sim, em inglês, que é a matéria original. Os caras traduziram o negócio e o evento nem foi no Brasil, gente. Era na Alemanha. Tá aqui, gente. Olha como eles mentem. Eles pegaram essa página aqui em inglês, aí eles aplicaram ali um Google Tradutor, que traduz automaticamente aí ó, pro português. Olha aí, ó. É isso, pra fazer gente. parecer que era algo da Transparência Internacional Brasil. E dá a entender que eu participei dessa mesa porque eu era um agente de corrupção. Olha a perda de tempo, gente, como dizem, né, errado, a perca de tempo, em vez de, sabe, fazer alguma coisa construtiva, né? Bora ler aqui pra desmontar essa mentira. Olha ali quem eram os palestrantes desse evento. Olha aqui, ó. Os palestrantes da mesa redonda são. E aí ele passa a dizer aqui: Juan Francisco Sandoval Faro, uma pessoa aqui com nome difícil aqui, Akiraf Awaldi, Miranda Patrusic, e por aí vai. Mostrando aqui quem eram as pessoas que participavam. Tem Cativa do USAID, revela tudo. Olha aqui outro, aqui. Também não tem nada a ver com o MBL também, mas quer ver? Os caras pegaram, deixa eu contar isso aqui, criaram uma lista no tal do Grok, que é uma inteligência artificial do Twitter. Aí pegaram essa lista artificial do Twitter e usaram, o Grok pegou dela própria, do próprio Twitter, a lista, e soltaram uma fake news do MBL dizendo que ele tinha recebido dinheiro do... Gente, é patético, deixa eu ver. Tem um ponto, né? Foi literalmente isso. Eu botei, sim, nos enviaram uma quantia significativa do USAID, revelei tudo às 15. E um cara falou, o próprio Renan falou, mas eu peguei de perfil que sigo. Ou seja, assim, né? O bolsonarista médio, né? Ele não passa no teste, né, do psicotécnico lá, tá? É um negócio assustador. A inteligência artificial do Google, né? Então o Grok, que é quem botou a marca dela nisso aí, ela, obrigado, amigos, bora divulgar. Lembra, não foram os que bancaram a querida e Barroso para ensinar como se livrar de um presidente? Tem aqui só precisamos das provas. Segue as ONGs atoladas da USAID. Aí eles têm esse print, aí todo mundo nosso foi curioso. De onde vem esse print, né, Rafael Almeida Riso? No que você descobriu que é o quê? É basicamente um print do Grok, da inteligência artificial do Google, né? Então o Grok foi, e as inteligências artificiais, elas são ainda deveras imprecisas, né, nas coisas que elas fazem. Então o Grok, que é a inteligência artificial ali, alguém perguntou, quem recebeu dinheiro no Brasil da USAID? E aí ele respondeu, com base nas informações que estão disponíveis publicamente, blá, 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 blá. E aí fez um levantamento ali, né, o Grok, de todo mundo. E aí o Grok levantou que, poxa, o MBL tava no meio, junto com, sei lá, Canindé, Caritas, não sei o que, SFL, beleza, né? A gente falou que esquisito, né? Até porque boa parte dessas fundações, elas são ligadas, vamos dizer, a grupos hoje bolsonaristas e que eram bolsonaristas. Então, vocês viram, agora falaram que tal do MBL estava na USAID. Bom, o resumo disso é o seguinte, gente, é que nada acaba dando certo no Brasil por causa disso, né? Eu falei para vocês, as pessoas ficam criando, eu falei uma vez que fizeram uma fake news, né, com inteligência artificial do Alexandre de Moraes, era um negócio tão patético, o cara deve ter gastado 2, 3 dias para fazer aquele vídeo. Então, vocês vejam quanta fake news tem nessa história, né? Que tem uma semana. Então, ninguém nem sabia da existência da USAID, não fazia a menor ideia, e agora não só passam histórias mal contadas, como também criam novas farsas sobre isso. E então eu quis trazer esse vídeo aqui, pelo menos para contar a história. É um escândalo, mas eu não tenho dúvida que é um escândalo, né? Porque você vê um braço do governo americano que deveria levar ajuda humanitária para os lugares, e agora fica todo mundo chorando, né? Essa farsa que está acontecendo nos Estados Unidos e mesmo no Brasil. Não, as pessoas vão morrer de fome. Bom, fazer uma ópera trans na Colômbia não é fazer ninguém morrer de fome, né? Certo? Bom, então é isso, gente. Depois vamos fazer a cobertura aqui, fazer um vídeo mostrando como a mídia brasileira está fazendo essa cobertura. Hoje, pelo menos, espero que vocês tenham entendido
que é um órgão que tem 63, 64 anos aí, que teve uma finalidade política antes de ser humanitária, tá bom? E hoje está sendo usado aqui no Brasil, de novo, uma forma política errada, distorcida, tá bom? Meu nome é Ricardo Feltrin, de segunda a sexta, não perca, temos o nosso famoso Jornal dos Feltrinos aqui, se você quiser participar, também conhecido como Jornal dos Cois, tá bom? Beijo do Ogro.